E por causa disso, graças a vocês todos, vamos ter esta segunda edição do seminário. Este é um seminário que está estruturado em encontros mensais, palestras mensais, né? E vamos estar a realizar estas palestras durante um ano letivo. Iniciamos com um semestre e já agora passamos para um ano letivo. Iniciamos hoje, e depois vamos continuar, vamos acabar em agosto do próximo ano. Eu gostaria de expressar a minha e a nossa mais profunda gratidão aos distinguidos palestrantes que aceitaram este convite e os que vão repetir, porque já vários deles estiveram conosco no primeiro semestre e já agora vão estar mais uma vez a colaborar com esta iniciativa que é realmente como eu posso dizer, esta é uma iniciativa inovadora. Cá na Venezuela é a primeira vez que nós temos o privilégio de termos um seminário ou este tipo de palestra sobre a cultura portuguesa. Como vocês sabem, aqui na Venezuela, termos acesso a livros é difícil, termos acesso, tudo aqui é difícil, infelizmente. E ter este privilégio, ter tido este contato com a doutora Anabela Rita, que é realmente a pioneira e artífice disto tudo, para nós é algo que não tem valor. Não tem, perde-se o valor que tem, porque é uma coisa que apoia a nossa divulgação da língua e da cultura portuguesa junto dos nossos professores e estudantes da Cátedra Fernando Pessoa, da Universidade Central da Venezuela, e do Departamento de Língua e Cultura Portuguesas da Universidade Central da Venezuela, e não só. Né? Este é um encontro multicultural. Aqui temos tido pessoas de não só da Europa, também da África, do Brasil. Este é um encontro realmente rico. E essa diversidade e essa variedade é o que faz e constrói esta riqueza. Então, eu não posso deixar de dar um agradecimento muito especial à professora doutora Anabela Rita, por permitir, por encorajar, ou encorajar-me e encorajar-nos a todos aqui na Venezuela a avançar com uma iniciativa tão maravilhosa como esta. Então, hoje temos um convidado especial. Esta palestra estava agendada para antes de hoje, mas depois tivemos de adiar, por isso vamos ter um encontro hoje. Na próxima terça-feira temos o segundo encontro já de outubro, que vai ser no dia 7 de outubro, e depois em novembro e dezembro. E não vamos parar, vamos acabar em agosto, e todos os meses vamos ter um encontro, terças-feiras. Os sucessivos encontros vão ser terças-feiras, hora de Venezuela, 5 da tarde. Então, hoje iniciamos com os mitos e com um convidado muito especial, a quem agradeço imenso a sua presença aqui, esta partilha, esta troca de experiências hoje, que temos certeza que vai ser muito rica, e o nosso convidado e o tópico de hoje vão ser apresentados pela professora doutora Anabela Rita. Obrigada. Muito obrigada, professora Digna Tovar. Bem-aja pela apresentação carinhosa, e eu também tenho que agradecer o facto de ter a cultura portuguesa no coração e tentar, desta forma, trazê-la e partilhá-la ao público e com o público da Venezuela.
Quero também agradecer a todos os colegas que fazem parte deste ciclo, porque isto é uma aventura, não é, que continua, e muito especialmente agradecer. Eu peço desculpa aqui qualquer coisa que está. Não está, pronto. E quero agradecer ao nosso orador, é de facto alguém muito especial. O professor Dr. José Eduardo Franco, que criou e dirige o Centro de Estudos Globais, é uma pessoa que nos traz como tema o mito de Portugal do quadro da construção das mitologias nacionais modernas. Ora bem, este é um tema que ele tem trabalhado, perseguido e prescrutado de uma forma quase obsessiva. Ao mesmo tempo, mas isto é muito interessante porque trata de um caso nacional, mas tendo sempre em conta a relação com aquilo que o rodeia, particularmente no quadro europeu, mas não só. José Eduardo Franco é, claro, professor e investigador da Universidade Aberta, onde introduziu, de facto, esta problemática dos mitos, como introduziu em Portugal, porque a história do imaginário não era propriamente matéria estudada em história. A história estava muito focada no documental, no facto, e o imaginário era algo olhado com suspeita. E o professor José Eduardo Franco tem sido aquilo que nós muitas vezes designamos, aliás, acho que foi o Miguel Real que utilizou o termo, arqueólogo da cultura portuguesa. O que lhe valeu, aliás, uma medalha de mérito cultural do Estado português, que é mais importante que a condecoração atribuída na área da cultura e da ciência. Em qualquer dos casos, eu queria dizer que ele não apenas inovou trazendo a história do imaginário para Portugal, mas também trazendo a história global, que dá o nome ao Centro de Estudos Globais, não é? E obras de referência que assentam no modelo que desenvolveu. Mais ainda, eu chamo a atenção para o facto de ele ter conseguido fazer aquilo que nós poderíamos falar designar por franchising científico. Ele cria modelos com grandes equipas que acabam por ser adotados noutros países, particularmente lusófonos, que implementam, digamos assim, obras que seguem esse modelo e muitas vezes com pessoas que estiveram, investigadores que estiveram nos nossos, nestes projetos desenvolvidos pelo professor José Eduardo Franco. Chamarei a atenção para alguns, mas a obra é demasiado vasta. Em qualquer dos casos, dicionário histórico das ordens religiosas, com várias modalidades, as obras completas que têm marcado o seu itinerário, Clara, do padre Manuel Antunes, em 14 volumes, e outras nessa senda, mas o Arquivo Secreto do Vaticano, em 3 volumes, a Cultura em Negativo, com o Dicionário dos Antis, que nos mostra a cultura do ponto de vista das suas configurações negativas, adversas, dos antis, não é? Anti qualquer coisa. Mas depois eu chamo a atenção para estas obras magnas com equipas internacionais na área das centenas de pessoas, que são as obras completas de Padre António Vieira, em 30 volumes, cada um deles à volta de 500 páginas, com o dicionário do Padre António Vieira, uma seleção de obras deste autor em 20 línguas para circulação internacional, enfim. As obras pioneiras da cultura portuguesa, as primeiras obras publicadas nas diferentes áreas da nossa cultura, igualmente 30 volumes. O projeto Pombalia, que está já com um volume cá fora, Pombal Global, a obra completa pombalina, que anda nos 32 volumes, enfim, o número 30 é um número que, pelos vistos, é muito caro ao nosso
especialista de globalização, não é? De cultura global, de história global, e que tem arrastado outras pessoas com ele, não apenas essas grandes equipas internacionais, mas professores que vinculávamos a certas áreas, como Carlos Fiolhais, divulgação científica, Viriato Sormanho Marques, Pedro Calafate, etc., que o vão acompanhando, arrastados também por esse entusiasmo, que vão seguindo na senda desses projetos que vão dando os seus frutos ao longo do tempo. Portanto, a cultura portuguesa tem sido uma espécie de puzzle permanentemente trabalhado, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista dos diálogos que o nacional desenvolve com o que o rodeia, o que está além de si. E é exatamente isso que justifica o modelo da história global que o professor José Eduardo Franco tem desenvolvido, que dá para a literatura, para a gastronomia, enfim. Portanto, é um prazer e uma honra ter o professor Dr. José Eduardo Franco conosco, um grande companheiro de lides académicas e uma pessoa com quem, sempre que eu ouço, com quem se aprende sempre. Portanto, bem-ajas por estar connosco, por partilhares um pouco do teu saber e por te-nos ouvir durante este tempo. Muito obrigada, José Eduardo, e a palavra é tua. Muito obrigado, professora Anabela Rita. Em primeiro lugar, boa tarde e boa noite a todas e a todos que nos acompanham em diferentes hemisférios do nosso planeta Terra. Obrigado pelo amável convite. Sou desta extraordinária iniciativa. Começando por agradecer a atenção e o convite da professora Digníssima Tovar. É um prazer colaborar com a Venezuela, com a Universidade de Caracas, não é verdade? E saúdo vivamente esta iniciativa tão relevante nos dias de hoje. E, naturalmente, um obrigado muito especial à professora Anabela Rita, que ela se deve a esta articulação e este trabalho de embaixadora. A professora Anabela Rita é uma verdadeira embaixadora da cultura portuguesa, que estabelece pontes com muitas universidades e países do mundo e a quem eu devo muito na minha vida académica, com quem tenho muito aprendido e a professora Anabela Margarida merece realmente o estatuto de embaixadora da cultura portuguesa. E esta é uma das iniciativas que demonstra isto e o sucesso desta tão relevante deste tão relevante curso que assim permite, usando as tecnologias mais modernas de comunicação e de ensino, podemos estar a partilhar saberes com diferentes grupos de estudantes, de interessados em aprofundar a cultura portuguesa. E, portanto, a minha palavra é de agradecimento e de felicitação pela iniciativa que penso que a todos nós nos alegra e entusiasma, nós que somos cultores da língua, da literatura, da cultura portuguesa e dos nossos países também onde estamos. E quando estudamos a cultura de um país, ela também ajuda-nos a compreender melhor a nossa cultura de origem, mesmo que não sejamos desse país. E é o que vamos também fazer este exercício hoje de compreensão. Fazemos um exercício hermenêutico de jogo de espelhos. Muito bem, então foi-me pedido para falar sobre o mito de Portugal, no quadro da construção daquilo que podemos chamar os horizontes de mitificação que depois deram substrato às identidades ditas nacionais da Europa e também de outros países, porque houve matrizes que desenvolveram e que depois acabam por ser comuns a várias identidades nacionais. E então eu apresentarei aquilo que no fundo é uma proposta de chave hermenêutica, de uma proposta de interpretação
daquilo que já conhecemos da nossa cultura portuguesa, mais ou menos, e vamos tentar perceber como isso é relevante, isso que nós organizamos aqui no modelo explicativo, para percebermos de que modo, especialmente a partir da época moderna, do dialogar da época moderna, do século XV e XVI, se começou a consolidar aquilo que nós hoje chamamos a identidade, aquilo que são os materiais fundamentais que constituem aquilo que nós chamamos a identidade nacional portuguesa, ou nas suas diferentes matizes. Muito bem. E então, eu gostava de começar por fazer as seguintes considerações preliminares. Nós, seres humanos, enquanto seres individuais, e especialmente quando vivemos em comunidade, nos construímos em comunidade, nós precisamos de mitos e de símbolos como de pão para a boca. E nós sabemos, na vida prática, que isso é verdade. Isso não são os mitos, não são só coisas da antiguidade. Nós hoje ainda precisamos de mitos e de símbolos como de pão para a boca. E os mitos foram construtores fundamentais da nossa cultura e das entidades das identidades coletivas, sejam familiares, tribais, regionais ou nacionais, ou outras. Depois, outro aspecto fundamental, quando olhamos para a história de um povo, de um país, de uma comunidade, e é fundamental termos em. Nós muitas vezes somos mais habituados a estudar as condições materiais que fizeram a história dos povos, as condições económicas, as condições palpáveis, do ponto de vista mais palpável, mesmo pensando naquelas que são até menos palpáveis, mas numa perspectiva mais daquilo que chamar história visível. Mas existe outra dimensão que às vezes é um pouco descurada, que é a importância da história do imaginário. E a história do imaginário, existe um autor que eu recomendo muito, que tem agora sido publicado em França pelas Les Belles Lettres, que se chama Lucien Boyard. Ele é de origem romena, mas publica em francês. E ele escreveu no final, em 1999, um livro muito interessante que se chama Pour une histoire de l'imaginaire, para uma história do imaginário. E onde ele demonstra, ele propõe uma nova chave hermenêutica para lermos o nosso passado, tomando a categoria do imaginário como fundamental para construir a estruturação das nossas sociedades e especialmente das identidades fundamentais que criam são aquilo que dá o cimento de coesão coletiva e dá sentido ao caminhar coletivo na história. Também existe aquela obra de Benedict Anderson que é As Comunidades Imaginadas. Tem havido várias obras que têm tocado nesta questão fundamental. E, portanto, nós aqui vamos nos situar naquilo que é o papel do imaginário na construção também da história, das nossas histórias, quer individuais, quer coletivas. E, portanto, gostaria de fazer esta introdução prévia para perceber onde é que nos situamos nesta análise que vamos fazer. Depois há outro aspecto também muito importante que eu gostava de chamar a atenção, que é aquilo que tem a ver com a noção de cultura. Eu entendo cultura. A cultura pode ser definida, como sabemos, existem bibliotecas imensas, cheias de livros a tentar definir o que é a cultura. E há muita forma de abordar, e estamos aqui a falar de cultura portuguesa, temos que perceber o que é, de que cultura é que falamos, e há muitas formas de abordar a cultura. Mas eu vou dar uma definição de cultura que é esta. Eu entendo que cultura é uma forma de hospitalidade. Hospitalidade. Se pensarmos bem, o que é a cultura? E a cultura tem vários níveis, mas a cultura é aquilo que resulta do processo de adaptação do ser humano ao meio natural. Quando nós nascemos, fazemos uma experiência de expulsão, somos expulsos do útero materno e depois somos lançados no meio natural que em si
não é muito hospitaleiro ao ser humano. E nós precisamos depois de nos vestir, nos calçar, ter uma habitação, criar um conjunto de condições, eh, de construtos que o ser humano foi construindo ao longo da história para tornar o meio natural hospitaleiro ao ser humano, para se proteger do frio, do calor, defender-se dos animais selvagens e, portanto, viver de uma forma que permita sobreviver e garantindo que o meio natural seja hospitaleiro ao ser humano desse modo. Isso é o primeiro nível de cultura, é a construção de todas as condições materiais, todas as construções materiais para que o ser humano seja encontra essa hospitalidade no meio natural para onde é lançado. E isso é o primeiro nível da cultura, que alguns também podemos chamar cultura, civilização, etc. E tudo o que vemos à nossa volta, nas cidades onde estamos, as estradas, os edifícios, o ar-condicionado que nós temos nas casas, as próprias casas, tudo isso é cultura, em lato senso. E no fundo é todo um processo de construção de hospitalidade. Mas depois existe outro nível de cultura, que é o ser humano, quando é lançado na história e no tempo, tem que construir, quer individualmente, quer comunitariamente, outro nível de hospitalidade, que eu chamo hospitalidade do sentido. Encontrar um sentido para a existência, para a sua caminhada no tempo e na história, para a sua existência individual e coletiva. E então, essa construção do sentido é feita pela literatura, pela arte, pela religião, para aquilo que é de outro nível mais impalpável, e que precisamente onde o ser humano encontra, procura definir um mapa de sentido para a sua existência. E, portanto, é outro nível de hospitalidade, que é a hospitalidade de sentido. E a hospitalidade do sentido não é menos importante que a outra hospitalidade, porque isso é que permite dar sentido à caminhada de cada ser humano, mais uma vez, quer individualmente, quer coletivamente, eh, no tempo e na história. E aí vem todos os construtos culturais para dar esse sentido ao ser humano, desde os sistemas religiosos aos sistemas míticos, àquilo que é toda a produção também da arte, que está impregnada também dessa procura incessante do ser humano pelo sentido. Assim sendo dito isto, eu entendo que a melhor definição para a cultura é hospitalidade. E agora vamos. E o que é que isto tem a ver com a cultura portuguesa e com o mito de Portugal que dá tema a esta conferência? Tem muito a ver, porque os países que depois se foram construindo numa caminhada coletiva conjunto e que depois foram trabalhando a identidade própria, e essa identidade é que dá sentido à caminhada coletiva de um determinado povo. Essa construção da identidade é feita precisamente pela procura de sentido. O que é que dá sentido a que um povo, como por exemplo o povo português, já tenha 900 anos de história, quase 900 anos, e tenha feito um percurso em conjunto ao longo de séculos, como é que ele encontrou sentido para depois definir-se como português, como Portugal, e para continuar a caminhar, a construir história em conjunto, num horizonte de compreensão daquilo que é um país, um Estado, uma nação. Ora bem, assim, e esse foi um processo longo, ao longo de séculos, mas houve momentos fundamentais em que essa construção de sentido, essa hospitalidade de sentido, esse horizonte de sentido, começou a ser construído. E tem a ver com a história daquilo que nós chamamos, e também se liga a outro aspecto fundamental, que é aquilo que nós chamamos, e que também é muito debatido por vários autores, existem várias correntes e também várias datações sobre o início desse processo, que é a resposta a esta questão. Quando é que começou a surgir a ideia de nação? Quando é que surgiram as primeiras nações? Como é que elas se entenderam como nação? No sentido em que hoje as entendemos. Hoje em dia, quando olhamos para o mundo, até temos a Organização das Nações Unidas, e precisamente que agrega
todas as nações do mundo. O facto da ONU, a Organização das Nações Unidas, eh, isso resulta que o mundo ainda é entendido como um puzzle de nações. Mas essa ideia do mundo como organizado, como nações, como sabemos, o mundo ao longo da história da humanidade já se organizou de muitas maneiras. Em famílias, em tribos, em impérios, em blocos de impérios, em reinos, etc. Mas as Nações Unidas, assim designadas, resultam de um processo que tem mais ou menos 500 anos. Começou no século XV e XVI, esta ideia de organizar e pensar o mundo em nações, e é aí que surge, em meu entender, e começa-se a delinear de forma mais evidente aquilo que nós entendemos por ideia de nação, como hoje a entendemos, hoje em dia. Há um, Houve uma corrente de autores franceses que estudaram muito esta questão da origem da ideia de nação no século XV e XVI, e então eles até usaram uma expressão muito interessante, um conceito muito interessante, no século, especialmente a partir do século XVI, aqui na Europa, onde se estabeleceu uma espécie quase de modelo de ideia de nação, e que depois também foi muito replicado no contexto da relação com outros países, no contexto também da construção dos impérios europeus, etc. E depois da autonomização, declaração da independência de muitos povos que faziam parte dos impérios europeus e que depois se tornaram novas nações, como aconteceu muito na América Latina, com as várias independências da Venezuela, do México, etc. Viveram muito nesta ideia de nação que vai ser modelada no século XV e XVI. E então essa corrente de interpretação chamava que no século XVI, XVII, no debate cultural de então, como que houve aquilo que eles chamaram o mercado das nacionalidades. Uma disputa para afirmar, para gizar aquilo que depois vai ser a ideia de nação moderna. E, portanto, estamos numa época que eu considero que é a época das chamadas proto-nacionalidades, que depois vão se consolidar de forma mais plena no século XVIII e XIX, com a afirmação dos Estados-nação. Mas, do ponto de vista cultural, é no século XV e XVI que esta modelação acontece e começa depois a fazer o seu caminho. Na sequência daquilo que podemos chamar o processo progressivo de desagregação do sistema medieval de feudalismo, feudal. Como sabemos, ao longo da Idade Média foram-se construindo fundamentalmente os reinos. Estou pensando na lógica da Europa. E dados Portugal está no continente europeu, é neste quadro que estamos a falar, e é por isso que eu refiro a questão daquilo que estava a acontecer então na Europa. Portanto, a Idade Média Europeia foi muito marcada pelo processo da construção dos reinos, numa lógica feudal, em que havia reinos que alguns eram impérios e depois tinham reinos vassalos, à luz do chamado sistema feudal, de vassalagem, de dependência dos vassalos para com os senhores. E depois esses reinos, que eram muitas vezes personalidades na pessoa do rei, depois vão pouco a pouco se autonomizando e dando origem àquilo que vão ser as nações modernas. E é precisamente a partir do século XV e XVI que isso acontece. E que isso acontece de forma mais bem definida. E então, eu vou pedir só um pedacinho da vossa permissão para ir ali fechar a porta, que eu também tenho filhos em casa e eles estão a deitar-se e vou só ali fechar a porta. Sabes o que é esta hora? Que são Não se 10 horas da preocupe. noite já. Só um momento. Já agora, só para dar as boas-vindas àqueles que chegaram mais tarde e alguns vieram do Senegal. Tá. Então, continuando. E então, no século
a partir do século XVI, especialmente, é o tempo do chamado mercado das nacionalidades. Mercado em termos de disputa de, do processo de afirmação das nacionalidades europeias. E é aí que também se integra o caso português e a construção daquilo que vai ser a ideia de Portugal associada a uma ideia de nacionalidade como hoje a entendemos. E é aí que se depois constrói aquilo que vamos chamar, que eu chamaria depois o mito de Portugal, a partir de um conjunto de autores que vão desenhar esse processo de mitificação fundamental, onde aí se encontra precisamente o sentido da construção de um processo de caminhada coletiva. Então, vamos lá. Eu, eu comecei a estudar esta questão, especialmente a partir de um autor que foi a minha base de trabalho empírica, que foi Fernando Oliveira, que foi um humanista português do século XVI, que escreveu a primeira. Tudo o que ele escreveu foi pioneiro, foi a primeira vez que escreveu em língua portuguesa. E é um autor que vale a pena ler e revisitar, porque era alguém muito avançado para o tempo, um dos humanistas mais geniais e mais progressivos do seu tempo, e ele realmente percebeu, por um lado, o papel da língua de estabelecer saber em língua portuguesa, começando por ser por elaborar a primeira gramática de língua portuguesa em 1536, antes do João de Barros, mas também, além de ter escrito vários tratados de náutica, isto é, de ciência de navegação e de construção naval, depois também escreveu uma história de Portugal, que foi a primeira história de Portugal assim escrita, pela primeira vez escrita e assim nomeada em 1580. E é uma história de Portugal, precisamente, que é uma história mitificadora e que se enquadra neste processo do chamado mercado das nacionalidades. E esta história de Portugal acaba por dar aquilo que eu chamo uma chave de leitura para compreender aquilo que é a estruturação daquilo que é o horizonte mítico que dá sentido a um processo de construção da identidade, de uma identidade coletiva capaz de se ser entendida como nação. E daqui resulta aquilo que é a minha estruturação daquilo que eu entendo que é fundamental para entendermos o que é fundamental para que uma nação se considere como tal do ponto de vista desta construção do imaginário de si. E vão-me permitir que eu partilhe aqui um esquema que é as nações, para o serem de facto, precisam de desenvolver o que eu chamo uma quadratura mítica, com 4 vértices de mitificação de aspectos estruturantes do seu imaginário, respondendo a partir da resposta a questões fundamentais de sentido. E uma nação, para o ser de facto, precisa, ao longo da sua caminhada no tempo, a partir do discurso cultural, pela voz dos seus intelectuais, dos poetas, dos historiadores, dos escritores, da música popular, das tradições, responder às questões fundamentais de sentido. Como também nós individualmente, ao longo da nossa vida, a dada altura temos que responder, especialmente na nossa adolescência e na nossa juventude, para estruturarmos a nossa identidade e para situarmos, orientarmos a nossa caminhada no tempo, precisamos de responder a questões fundamentais de sentido. E quais são estas questões que um povo tem que responder, e na resposta que é dada é que se estabelece aquilo que é o mapa de sentido, a chamada o complexo mítico, que depois dá o substrato cultural para que uma nação o seja de facto. E as perguntas são: de onde é que vimos? Como é que nós começámos a existir enquanto povo? O que é que fizemos de extraordinário em conjunto? Qual foi o nosso período histórico mais paradigmático, de referência, aquele em que nós atingimos uma realização maior e marcamos
a história também na relação com outros povos. E depois a quarta pergunta é: para onde é que vamos? Afinal, qual é o nosso destino? Qual é a nossa caminhada? Qual é o nosso fim? Para que é que continuamos a caminhar em conjunto e para quê? E então, isso é que dá origem ao que eu chamo a construção da quadratura mítica que tem dá a base do complexo mítico de uma nacionalidade e que eu depois apliquei isso também a outras culturas nacionais e pode-se aplicar também a outras culturas nacionais. Então eu vou partilhar aqui um esquema para nós nos podemos depois orientar. Podem permitir o compartilhamento. Professora Digna, dá E não, para. não consegue. Vou pôr- Está autorizado. Julgávamos que já estavas. Já está autorizado? Bem, senão- vou ver. Está. Vamos ver. Está. Também, se não der, não precisaremos de compartilhar. Está a dar, estamos a ver. Sim, está. Estamos a ver, muito bem. Sim, senhor, muito bem. Então, complexo mítico nacionalizante da identidade portuguesa. Então, como eu dizia, uma nação, para o ser de facto, precisa de, no seu discurso cultural, responder às questões fundamentais de sentido. E essa resposta vai estabelecer aquilo que nós chamamos os 4 versos mitificadores que dão o mapa de sentido e dão aquela coesão fundamental que são a base da ideia de nação e que é comum às nações europeias e a outras nações que depois vão adoptar o modelo a partir do século XVI e XVII. E esta construção também se faz em disputa. Algumas nações disputaram entre si a afirmação precisamente destes vértices de afirmação mítica, como já vamos ver. E então, no caso português, a resposta à primeira questão: como é que nós surgimos, como é que nós viemos, como é que nós nos construímos enquanto povo, enquanto país, enquanto Portugal. E então, a partir do século. E esses momentos. E quando é que se. Outra questão prévia ainda. Quais são os momentos mais propícios, no contexto da história de um povo, para a resposta a estas questões? Quando é que estas questões surgem de uma forma mais premente e quando é que se criou o contexto propício para responder a essas questões? Como também acontece na nossa vida individual, porque este é um modelo quase psicoantropológico, que se adapta depois também à dimensão coletiva. E quando é que isso acontece? Acontece nos momentos de crise grave, aos momentos de euforia. E pensamos também no nosso trajeto individual. Quando nós temos momentos de crise, é que as questões de crise existencial, é que as questões de sentido surgem de forma mais premente. Ou então nos momentos de euforia, em que fizemos grandes coisas, então achamos que nossa vida tem um sentido especial e tentamos dar explicações para aquilo que nós fazemos. Assim acontece também no plano coletivo. E no contexto português, houve um momento, um século, que foi muito propício à colocação destas questões e precisamente à resposta a estas questões. Foi precisamente o século XVI, o dialogar da modernidade.
E o século XVI aconteceu duas coisas importantes depois já de 3, 4 séculos de história em conjunto. Portugal tinha surgido no século XII, com Dom Afonso Henriques, portanto já tínhamos um percurso significativo. Mas no século XVI, e é um momento muito especial, porque é o momento das viagens marítimas, da construção do, de uma rede imperial intercontinental em que Portugal se estabelece no mundo e começa a considerar-se como um país que tem realizações que superam as realizações dos impérios clássicos, mas, mas também é um momento, nesse mesmo século, em 1580, em que Portugal vai ter uma crise grave, que foi a chamada perda da independência com a integração de Portugal na monarquia espanhola. E, portanto, temos no início, na primeira metade do século XVI, um momento de euforia, que é o momento em que Portugal se estabelece nos vários continentes, e depois um momento de crise em que perde a independência. E é aí que estas questões vão vir ao de cima e que vão ser dadas precisamente as respostas. E então as respostas são dadas especialmente no século XVI e depois também continuando no século XVII, pelo o nosso grande escola de humanistas, através dos poetas como Luís de Camões, nos Lusíadas, através de Fernando Oliveira, na História de Portugal, através de André de Rezende, através de Damião de Góes, através de Duarte Pacheco Pereira, no Esmeralda de Cito Orbes, e, portanto, todas aquelas obras que vão tentar estabelecer a história, quer pela poesia, quer pela historiografia, quer também nas próprias gramáticas, nas introduções às gramáticas, fala-se também da importância da nossa língua e de afirmar a nossa língua, e, portanto, tenta-se explicar aquilo que estava a acontecer e a importância de consolidar Portugal como um país com uma identidade própria e uma história própria com destino singular. E, portanto, é através destes intelectuais, humanistas, renascentistas, e depois no século seguinte, no período barroco, com o padre António Vieira, etc., que as respostas vão ser dadas e vão ser estilizadas precisamente nestas diferentes obras. E então, a primeira resposta é de onde é que, como é que nós surgimos e como é que viemos? E as respostas são dadas precisamente pelo processo de mitificação, isto é, hiperbolizando indícios de realidade e, e dando-lhe um caráter absolutamente heroico, extraordinário, superlativo. E começamos então pela primeira resposta, estabelecendo aquilo que é o primeiro vértice de afirmação mítica da nossa identidade, que é o estabelecimento do mito das origens. Perante, especialmente a partir do século XVI, perante a observação daquilo que Portugal estava a fazer no mundo, com as viagens marítimas, em que, por exemplo, Fernando Oliveira, na gramática de língua portuguesa, ou na arte da guerra e do mar, ou mesmo depois na história de Portugal, ele vai dizer assim, juntamente com outros humanistas, também disseram o mesmo, como Camões. Mas ele sintetiza nesta frase: os portugueses, em 80 anos, fizeram muito mais realizações em termos de descobertas, em termos de o que eu chamo da chamada epopeia gnosiológica, em, como disse depois o padre António Vieira, Portugal deu a conhecer o mundo ao próprio mundo, em termos também de avanços tecnológicos, na tecnologia de navegação, etc., no dar a conhecer novos povos, novas culturas, dar a conhecer a Europa, como também a Europa se deu a conhecer a outros povos. Foi aqui um descobrimento mútuo, podemos dizer assim. E Portugal, e Fernando Oliveira sintetizava este sentimento de euforia e de realização superlativa de Portugal no século XVI, dizendo assim: Portugal em 80 anos, fez mais do que os impérios clássicos, gregos e romanos, em 2000 anos da sua história. E nós esquecemos que no século XV e XVI os impérios clássicos eram os grandes modelos imperiais
do conhecimento, etc. E esta consciência de superação e de construção de um novo mundo, o mundo da chamada proto-globalização, estamos na aurora da globalização, esta consciência vai criar uma espécie de euforia em nome de uma grandeza, de realizações grandes, que vai obrigar a repensar as origens de Portugal. E então a resposta, pensa-se assim, se Portugal realizou o que está a realizar, tem que ter umas origens especiais. E então estabelece o mito das origens. E no mito das origens, há três correntes que estabelecem as origens de Portugal e que consideram essas origens sempre heroicas e extraordinárias, como é próprio dos mitos das origens. Aliás, todas as nações constroem os seus mitos das origens a dada altura, precisamente para depois dar cimento, dar prestígio, dar sentido maior depois à caminhada coletiva e dar o chamado o alicerce de base de lançamento. E no caso português, existe três que se conjugam de alguma maneira, três linhas de mitificação das origens. A primeira é bem, muito conhecida, que é o chamado Milagre de Eurique, que Portugal, em 1139, na chamada Batalha de Eurique, foi uma batalha preliminar que depois permitiu que o rei do Afonso Henriques fosse aclamado como Rex Portugalenses, como rei de Portugal, numa batalha também mitificada contra 5 reis mouros no campo de Eurique, e conta-se, e a partir do século XVI e XVII esta história é muito replicada, que depois vai ser desconstruída mais tarde por Alexandre Colano no século XIX, que na noite da batalha Cristo teria aparecido do Afonso Henriques e lhe teria prometido a vitória, e que, porque essa vitória daria origem depois a um grande reino, e que ele seria o pai fundador de um reino que depois ia marcar, ia ter um papel relevante na história da humanidade e também ao serviço do cristianismo, da promoção do cristianismo. Depois há muitas interpretações sobre esta epifania de Cristo ao rei do Afonso Henriques, e, e depois toda esta aparição do Afonso Henriques depois acaba por estar também expressa naquilo que é a identidade simbólica nas armas de Portugal. Por isso é que nas armas de Portugal aparecem depois aquilo que são os elementos simbólicos da paixão de Cristo. As chagas, e as 30 moedas, que estão presentes nas armas de Portugal, na representação dos castelos, dos escudos, como nós bem sabemos. E, portanto, considera-se esta história fundadora, este mito fundador, o mito das origens associado ao Milagre de Eurique, vem, no fundo, apresentar um dado que é muito comum também em outras nações europeias, que é Portugal teria nascido por vontade divina. Logo, se foi por vontade divina, teria que ter a garantia, era uma garantia de sucesso e de perenidade na história, e de que estaria destinado a grandes realizações. Mas também houve também os próprios humanistas no século XVI também buscaram também outra origem mais antiga, também mítica, fazendo retrotrair, isto é, recuar as origens de Portugal ao tempo pré-romanos, ou do tempo dos romanos, à chamada tribo dos lusitanos, destacando e valorizando as ações valorosas de um herói que foi Viriato, que teria combatido os romanos valorosamente, e que tinha sido a base, tinha sido o líder de um povo que estaria na origem depois do povo português, o povo lusitano. E, portanto, sendo Viriato esse proto-português heróico e pré-fundador de um desejo de autonomia e de independência. E aqui temos outro elemento também associado ao mito das origens, e também que é típico da mitificação das origens, que é a dimensão heroica da fundação de um povo. Mas isto ainda é outra linha, ainda mais, que vai mais longe, que vai, isto é, a um período muito mais antigo, e que está bem expressa
na história de Portugal de Fernando Oliveira, como vai estar na monarquia lusitana, e que vai ser comum a várias histórias mitificantes das origens das nações europeias, nomeadamente a espanhola, ou a castelhana, melhor dizendo, que é aquele mito das origens que faz recuar as origens dos povos europeus, e neste caso do povo português, ao período pós-diluviano, isto é, tendo por referência os relatos do Gênesis, e é preciso ver que até o século XVI, XVII, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, era considerado história, toda depois a interpretação posterior dos géneros literários, em que muitas daquelas histórias são simbólicas, etc. Só mais tarde é que isso vai. Mas até o século XVI, XVII, os primeiros livros da Bíblia é considerado uma espécie de enciclopédia universal e, portanto, era considerado história. E, portanto, e a partir daí também se interpretava a história da humanidade. E então, como sabemos na Bíblia, existe aquele relato de Noé, da Arca de Noé, do dilúvio universal, e que depois do dilúvio, a barca de Noé depois assenta no monte da Arménia, e a partir daí Noé, os seus filhos e netos vão ser enviados a fazer o novo povoamento do mundo, construindo a nova humanidade a partir de então, depois de estar sido purificada pelo dilúvio universal. E precisamente no século XVI há uma preocupação da parte destes historiadores, mitógrafos que procuram estabelecer a historiogênese dos reinos, logo das nações, procurando inscrever as origens primeiras das nações precisamente neste tempo primordial, no tempo deste patriarca bíblico. E no caso de Portugal, Portugal defende que as origens mais primigénias, mais antigas de Portugal, remontam precisamente aos tempos patriarcais bíblicos, aos tempos bíblicos, e que tem a ver com o mandato que Deus dá ao Noé para repovoar a terra. E conta-se então que teria sido um filho de Noé, Tubal, que teria chegado primeiramente à parte mais ocidental da Europa, precisamente a Portugal e a Setúbal, e é depois há toda uma explicação também mitificada a partir da chamada peregrinação etimológica, que diz que Setúbal teria sido o porto de Tubal e a partir daí começou o povoamento daquilo que hoje é Portugal. E assim, o mito das origens, no fundo, é triádico. Tem o mito que faz remontar aos tempos bíblicos as origens do povo português. Depois tem o mito de Viriato como grande herói que lança as sementes da autonomia daquilo que vai ser posteriormente Portugal. E depois a fundação de Portugal com o Afonso Henriques, onde Cristo teria aparecido e dito: ok, vais vencer a batalha, porque esta batalha vai ser o início da fundação de um grande reino que vai ter uma missão especial na história da humanidade. E a história depois vai ser interpretada no século XVI, que é liderar o processo de estabelecimento de universalização do cristianismo. E aqui está precisamente o mito das origens da nacionalidade portuguesa, que no século XVI e XVII vai ser depois replicado, vai ser revisitado com muitas versões, desde os humanistas do século XVI, passando depois pelo padre António Vieira até o século XVIII, etc. E portanto temos aqui a primeira resposta, e que dá origem ao primeiro vértice mítico, que é precisamente estabelece o mito das origens. Depois, a segunda pergunta é: o que é que fizemos de extraordinário em conjunto que nos distinga como povo em relação aos outros povos? Mas antes disto gostava de dizer o seguinte: a mesma coisa estava a acontecer em França, em Espanha, na Polónia, etc., neste esforço, especialmente no século XVI, por isso é que há o chamado mercado das nacionalidades, em que historiadores, historiógrafos ou historiólogos, como alguns preferem dizer, estão a tentar estabelecer o mito das origens. Por exemplo,
Em Espanha temos Floriano del Campo, ou temos um Esteban Garibay Zamaloa, que escreve em 1572 os 40 livros de todos os reinos de Espanha, e que também faz remontar as origens de Espanha, e ele até vai mais longe, faz remontar até Adão e Eva, começa a contar a história desde Adão e Eva, desde o Gênesis. Mas nós vamos perguntar, mas qual é o sentido? A nós hoje pode nos impressionar porque é que há este esforço de retrotrair, isto é, fazer recuar as origens, a historiogênese e a sociogênese de um povo, antiguidades tão obscuras, tão longínquas, que nós até hoje não podem nos parecer histórias da carochinha. Tem um sentido, tem a ver com o valor que na altura tinha a categoria da antiguidade, nesta disputa do chamado mercado das nacionalidades. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto mais antigo fosse um povo, uma nação, mais primazia tinha, mais importância tinha. E no quadro depois das disputas dos territórios e da afirmação de um povo, de uma nação perante a outra, quanto mais antiga fosse, mais prestígio tinha, mais primazia tinha. A questão da primazia em função da antiguidade. Porque a categoria da antiguidade, como sabes, é uma categoria psicológica. Muitas vezes hoje em dia ainda se vê isso até na publicidade. Por exemplo, nós às vezes encontramos aí publicidades até em cerveja. Começada a fabricar desde 1834 e aparece a data, temos uma pastelaria, uma padaria, eh, esta padaria existe desde, e até aparece na montra, começámos a, a produzir bom pão desde 1782, por exemplo. E nós pensamos, mas qual é a importância? É que a antiguidade, do ponto de vista psicológico, é uma categoria de prestígio. E, portanto, quanto mais antigo, no nosso imaginário arquetípico, mais valor tem. E, portanto, naquele tempo, a antiguidade é uma categoria de prestígio e de valor, e, portanto, é por isso que na construção do mito das origens há este esforço da parte dos intelectuais de estabelecer origens muito antigas, porque isso prestigiava e a origem dos povos e a construção da identidade dos povos. Depois, o segundo vértice mítico é a resposta: o que é que fizemos de extraordinário em conjunto? E a resposta é dada precisamente pelas narrativas épicas, pelo relatar e hiperbolizar, valorizar os grandes feitos realizados pelos povos. E no caso português temos os Lusíadas, que vai cantar, por um lado, o processo de reconquista cristã, que vai dar todas as guerras de reconquista, que depois vai estabelecer Portugal no processo de expulsão dos mouros, e depois as navegações portuguesas e o estabelecimento do Império Português. E isso é narrado pelos Lusíadas, mas também vai ser narrado depois por outros autores, em textos em prosa, em histórias. O padre António Vieira, no século XVII, vai valorizar isso também nos seus sermões, na paranética, e, portanto, é todo um processo de valorizar epicamente aquilo que foi as grandes realizações de um povo em conjunto. E no caso português, temos duas dimensões da epopeia, que é a dimensão da reconquista cristã e depois o processo de expansão. E, portanto, é um processo também de mitificação, porque vai se engrandecer muito superlativamente as diferentes realizações que se fizeram, que têm uma base real, mas depois, do ponto de vista literário, especialmente através do discurso épico, vão ser extremamente valorizados. E temos então o segundo vértice da quadratura mítica, que estabelece o complexo mítico da identidade de uma nação. Depois, o terceiro vértice é a construção de uma idade de ouro, a definição de uma idade de ouro, uma idade paradigmática. Isto é, qual foi o período mais extraordinário da nossa existência? E como sabemos, isso também ao longo da nossa cultura, nosso discurso cultural, vai-se desenhando a ideia de uma idade de ouro portuguesa, que
a mais consensual é no século XV e XVI, precisamente com o processo de expansão das viagens marítimas, e que no século XIX vai ser revisitado de forma saudosista como idade de referência a recuperar como modelo para o presente, para que Portugal possa no presente voltar a recuperar essa liderança que já teve no contexto geoestratégico mundial. E especialmente no século XIX, com os chamados vencidos da vida, como essa de Queiroz, etc., nas suas torturas finiculares lamentavam a decadência portuguesa, tinham precisamente por referência o século XVI, em que Portugal tinha sido líder a nível mundial e tinha perdido essa liderança, e agora sempre que se lia o presente, lia-se em função desse passado, dessa idade de ouro. Naturalmente que houve outros autores que consideraram outras idades de ouro, outros períodos como idade de ouro, nomeadamente Alexandre Colano considerou que a nossa idade de ouro por excelência não foi o século XVI, ou XV e XVI, mas foi a Idade Média. Mas isso são outras perspectivas, outras leituras. De qualquer maneira, houve realmente esse esforço na voz intelectual e na construção da que contribuiu para a construção da identidade portuguesa, na definição de uma idade de ouro de referência para depois, para as novas gerações terem como paradigma. Depois, e como sabemos, essas áreas são sempre mitificadas também, como sabemos. E é o terceiro vértice de mitificação que faz a nossa quadratura do complexo mítico português. E depois, o quarto vértice mitificante é precisamente a definição de uma teleologia, de um destino especial, de uma vocação especial que um povo tem, uma realização especial que terá que fazer na história. E realmente responder a esta questão, depois de termos respondido de onde é que viemos, como é que surgimos, o que é que fizemos de extraordinário em conjunto, qual foi a nossa idade de ouro, então esta pergunta que há que ser respondida para construir a nossa identidade coletiva nacional de forma plena. O que é que estamos destinados ainda a fazer de extraordinário em conjunto num ponto futuro da história? E precisamente a partir do século XVII, essa destinação especial começa a ser desenhada como utopia, que é precisamente a utopia do Quinto Império. E houve vários autores que começaram a desenhá-la. Um deles, o mais relevante, mais paradigmático, foi o padre António Vieira, que escreveu várias obras proféticas sobre o destino de Portugal, sobre o futuro de Portugal e do mundo. A mais relevante foi a História do Futuro, a mais conhecida, mas também tem a Chave dos Profetas. Mas depois teve tantos outros, Bocarro Francês, João de Castro, tantos outros, que depois vão definir no século XVII essa utopia do Quinto Império. Portugal estaria destinado a construir o Quinto Império do mundo, o último império da história, e que seria um império de paz, de fraternidade, de harmonia, sucedendo aos quatro impérios, que assim são designados a partir da profecia bíblica de Daniel, do capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, que é uma profecia que depois vai ser interpretada depois ao longo da cultura cristã, durante vários séculos, até o século XVI isso depois torna-se relevante, XVII, para interpretar aquilo que é a organização da sucessão da história da humanidade em impérios. E sendo que o último império havia de ser construído, e especialmente no século XVI e XVII, muitas nações europeias, quando estavam a construir, precisamente no quadro deste mercado das nacionalidades, estavam a reivindicar para si também a construção desse quinto império. Os espanhóis, na história sagrada, achavam que iam ser eles a construir, os franceses, depois também até os ingleses, os russos, e até no século XIX os americanos, quando começaram a imaginar-se como império, também achavam que eles é que iam ser os construtores do império, o último império da história. E Portugal também no século XVII, a partir do século XVII, começou a reivindicar para si esse protagonismo da construção do papel da história, relendo as profecias, toda a tradição profética,
bíblica, parabíblica, etc., e reivindicando para si esse papel, esse protagonista da construção do Quinto Império da história, que depois vai ter esta ideia de Quinto Império vai ter várias metamorfoses em Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, até Natália Correia, que vão atualizar esta utopia do Quinto Império, procurando então responder à quarta pergunta de sentido. O que é que estamos ainda destinados a fazer de extraordinário em conjunto na última fase da história? E assim fecha-se o quarto vértice da afirmação mítica daquilo que é o horizonte de compreensão de sentido, a hospitalidade de sentido, a hospitalidade de sentido que justifica e que dá cimento àquilo que é a caminhada coletiva de um povo no tempo e na história, neste caso do povo português. Mas estes quartos vértices míticos podemos observar também noutros países, noutras nações que então também estavam a construí-los. Os franceses também estavam a remontar as suas origens ao tempo dos gauleses, mas também aos tempos bíblicos. Os espanhóis estavam a fazer o mesmo, como fizeram os ingleses, etc. Este é um modelo explicativo que permite depois interpretar os discursos de construção da hospitalidade de sentido no quadro daquilo que é a elaboração das identidades nacionais a partir do século XVI e XVII, que é comum a vários povos, a várias nações, e depois vão ser replicados também noutros continentes. E por isso é que eu considero que uma nação, para ser de facto e plenamente, precisa, no seu discurso cultural, responder a estas quatro perguntas de sentido a partir de um discurso mitificador. Depois, no caso português, isto também gostava de salientar, tem o complexo mítico da identidade portuguesa também tem outras nuances, outros matizes que podem ser também interpretados, integrados neste processo do que eu chamo o complexo mítico da identidade portuguesa. Não são só os quatro vértices, mas eu também chamaria também os chamados pontos de espelho, os pontos de negação e os pontos de fuga. Aí, de uma forma muito sucinta, vou explicar o que é que isto é, mas isto tem a ver também com a construção do imaginário de nós próprios, desse horizonte de sentido, e como nós fomos superando os diferentes processos de crise. Eu costumo dizer que Portugal é um país sempre em crise e é um país inviável que sempre se viabilizou. E foi marcado nas suas diferentes fases por diferentes ciclos que eu chamo de ciclos de fundação e refundação. E, nesses, e o que é que marca esses ciclos? Marcam quais são os grandes marcos que fazem esses ciclos de transição. A mudança de dinastias. Olha, existe logo uma proto-mudança de dinastia muito significativa, que foi precisamente a Revolução de 1383-85, a chamada, onde se dá a Batalha de Aljubarrota, onde surge a dinastia de Davis, do João I, aparece a figura do Condestável, Nuno Alves Pereira, e com essa mudança de dinastia aparece um autor muito significativo que é Fernão Lopes, que vai escrever as suas crónicas e onde ele já vai realmente fazer uma primeira elaboração já de uma proto-identidade portuguesa e precisamente neste momento de crise, de mudança, de construção já de uma nova fase de Portugal. Mas essas mudanças depois vão acontecer, por exemplo, em 1580, com a mudança de dinastia, com a emergência da dinastia dos Filipes, como depois vai voltar a acontecer outro ciclo de refundação em 1540, com a restauração da independência portuguesa e a nova fase de repensar e de consolidar a identidade portuguesa, procurando responder a estas questões de sentido. Vai voltar a acontecer no século XVIII, especialmente no período pombalino, com as reformas e com a mudança de paradigma cultural, político, no contexto precisamente do século das Luzes, como vai acontecer depois em 1820 com a Revolução Liberal, depois em 1910 com a República, depois em 1926 com a assunção daquilo que vai ser
depois a ditadura e o Estado Novo, e depois em 1974-75 com a democracia. São marcos fundamentais em que que eu chamo a literatura da identidade, como é bastante fecunda e onde há este processo de repensar e de revisitar aquilo que é a nossa caminhada no tempo e dar novos sentidos à luz desse novo contexto político, cultural, social, à caminhada de Portugal no tempo e na história. Mas Portugal é marcado por crises, por refundações sucessivas, e essas crises muitas vezes também são construídas a partir dos chamados pontos de fuga. Portugal, como digo, foi um país inviável e que sempre se viabilizou e teve que encontrar pontos de fuga. O primeiro grande ponto de fuga foi precisamente no século XV e XVI, com as viagens marítimas, e onde encontrou o seu grande ponto em África e no Oriente, o seu ponto de sustentação com as, o mercado das especiarias, do ouro, etc, etc. E o ponto de fuga, sendo Portugal um retângulo, um país pequeno na Europa, teve que procurar outros lugares onde pudesse viabilizar-se, até do ponto de vista económico, mas também da sua afirmação política. Primeiro começou por África e depois pelo Oriente, e depois, especialmente a partir do século XVII e XVIII, teve no Brasil o outro ponto de fuga, onde com o ouro, com os diamantes, etc., tentou recuperar-se economicamente e se viabilizar económica e afirmar-se politicamente novamente. E depois, no século XIX e XX, voltou outra vez novamente para a África como outro ponto de fuga. E perdido o Império na sequência da Revolução dos Cravos, de 1974, da Revolução que depois vai instaurar a democracia, qual foi o ponto de fuga que Portugal encontrou? A Europa, integrando-se na União Europeia, onde hoje estamos, e procurando então ter na Europa o seu suporte para continuar a existir e a viabilizar-se. Mas depois também na construção do imaginário de si próprio e também na sua construção cultural, Portugal foi construindo no seu discurso os chamados seus, através da lógica da chamada cultura do negativo, da cultura de combate, também estabeleceu o seu imaginário, no seu imaginário, os seus antis, os seus inimigos que consideravam que eram erguidos como identificadores de ameaças, de perigos que era preciso combater, não só combater efetivamente do ponto de vista material, até do ponto de vista violento, mas também do ponto de vista do imaginário, estabelecendo um imaginário negativo sobre esses inimigos. E então, o primeiro grande, há o inimigo que é o inimigo humor, o islâmico, o elemento islâmico, e depois na nossa cultura portuguesa e na nossa poesia, na nossa literatura, há todo o estabelecimento de uma imagem extremamente negativa do infiel, daquele que professa uma religião diferente da nossa e que esteve no nosso território e que foi expulso, mas além da expulsão efetiva desse inimigo, houve também a construção negativa no imaginário desse inimigo como o totalmente outro, e que devia ser caracterizado como o totalmente diferente de nós, como o negativo de nós. Mas também desenvolveu-se também, do ponto de vista do inimigo interno, toda uma construção negativa do elemento judeu, e depois todo o processo de expulsão dos judeus e de criação do mito do judeu, etc., como a partir do século XVIII construiu-se o mito negro dos jesuítas, expulsando-se os jesuítas, como sendo uma espécie de inimigo interno que ameaçava a existência de Portugal, e construiu-se também o mito negativo dos jesuítas, mas também foi-se construindo ao longo da história portuguesa o mito negativo do castelhano. E o castelhano, aquele que estava nas nossas fronteiras, nosso irmão e ao mesmo tempo inimigo, e que, com licença, vou só carregar aqui a bateria antes este vá abaixo. E
com quem nós tivemos ao longo da história de nos defendermos sucessivamente nas nossas fronteiras contra as várias tentativas ao longo dos séculos dos espanhóis tentarem retomar o domínio sobre Portugal, desde Alves Barrota, passando pelas guerras de restauração, etc, etc. Mas construir-se também do ponto de vista do discurso cultural o imaginário negativo do castelhano como o dominador, aquele que está sempre à espreita, esperando pela melhor oportunidade para voltar a dominar. E, portanto, construir-se uma narrativa também negativa, até na própria tradição popular, nos aforismos populares, isso acaba por ser cristalizado depois em afirmações que depois passam de boca em boca. Por exemplo, em relação ao castelhano, existe uma afirmação muito que correu durante, e que nós no nosso imaginário desde a infância aprendemos a ouvir, que é: de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Isso sintetiza precisamente o anticastelhanismo português até aos nossos dias. E assim, mas também nós precisamos desenvolver aquilo que eu chamo, isto são os pontos de negação, mas também nós, no nosso complexo mítico, para agora o integrarmos plenamente, nós também tivemos que desenvolver o que eu chamo um ponto de espelho. O que é o ponto de espelho? Então, temos os pontos de afirmação, os pontos de fuga, os pontos de negação e os pontos de espelho. Neste caso é um ponto de espelho que foi o mais significativo até os nossos dias. O ponto de espelho que nós tomamos como referência, o que é o espelho? O espelho é onde nós nos vemos, nos confrontamos e onde nós nos tentamos aprimorar para nos tornarmos melhores. E qual foi o ponto de espelho que ao longo da nossa história, especialmente a partir do século XVIII, se tornou mobilizador para aquilo que eu chamo a construção de uma identidade portuguesa mais progressiva, de uma cultura portuguesa progressiva, de um Portugal do progresso e da civilização? Foi precisamente a Europa, uma Europa mitificada. E isso começa logo com os discursos do Marquês de Pombal, associados às reformas que ele vai fazer. O Marquês de Pombal faz um conjunto de reformas e diz que vai fazê-lo, aliás, expulsa os jesuítas com esta justificação, dizendo que assim vai contribuir para aproximar Portugal da chamada Europa culta, polida, civilizada e avançada e progressiva. E, e a Europa passa a ser o espelho perante o qual nós medimos o nosso atraso, o nosso progresso, e perante o qual nós vamos depois tentar medir, e perante esse espelho vamos tentar nos aproximar a esse modelo ideal que nós definimos como meta a atingir e a superar. E, portanto, o espelho, que a partir do século XVIII vai ser a referência para Portugal, vai ser precisamente a Europa até aos nossos dias. De tal modo que esse espelho foi tão pregnante e tão marcante nos discursos sobre a identidade portuguesa que se criou muitas vezes o conceito que ainda hoje em dia ainda tem peso, e ainda às vezes, muitas vezes, veio ao de cima nos discursos sobre nós próprios, enquanto portugueses, que é o conceito de Portugal cauda da Europa. Especialmente no século XIX e XX, a partir daqueles discursos de escritores, de pensadores, que tinham apreciação de Portugal como um país decadente, atrasado, que faziam um diagnóstico negativo daquilo que era o estado de progresso ou de retrocesso do nosso país. Esse diagnóstico era feito por referência à Europa. Uma Europa do progresso, civilizada, avançada, dos países mais avançados, França, Inglaterra. E então desenvolveu-se muito este discurso e este conceito de que Portugal era o país cauda da Europa, estava ou na carruagem, na última carruagem do progresso, também era outra imagem, outra metáfora que era muito usada, outro conceito metafórico. E então, até o século XX, e ainda até hoje em dia, essa apreciação da Europa como referência e essa apreciação de nós próprios como estamos atrasados em relação à Europa, fez da Europa, mitificou-se a Europa como ponto de espelho e como ponto de referência até aos nossos dias. Mesmo hoje em dia, ainda nos nossos jornais, às vezes os jornalistas, ou às vezes os políticos, em campanhas, etc., quando querem apontar
um fator em que nós estamos atrasados em relação aos outros países, de vez em quando vem ao de cima. Ok, na educação ou imaginemos, ou na agricultura, nós continuamos a estar na cauda da Europa. De vez em quando usamos este conceito de cauda da Europa, precisamente porque criámos a Europa como ponto de espelho para fazer a avaliação do nosso processo, do nosso estado de progresso ou retrocesso. E, portanto, estes pontos mitificantes que eu vos expliquei, que foram desenvolvidos ao longo do discurso cultural, desde o discurso poético até o discurso jornalístico, que era o discurso cinematográfico, se quisermos também ele aparece aí. Tudo isto, todos estes discursos ajudaram, deram os materiais para a construção do que eu chamo o complexo mítico nacionalizante da identidade portuguesa. E era este que eu vos queria propor como modelo explicativo daquilo que é o processo de construção da nossa identidade, do nosso horizonte imaginário mitificado de nós próprios, como fator explicativo e também como hospitalidade de sentido, que dá sentido à nossa caminhada histórica enquanto povo e que nos faz caminhar juntos e a construir e a construir a cultura nacional que nós hoje chamamos a nação portuguesa. Tenho dito e espero e agora estou disponível para todas as questões que queiram fazer. Pois uma salva de palmas, que clareza, realmente. Que maravilha, José Eduardo. Obrigada, Fizeste, impecável. Bom, Agora estou disponível para a arguição. Temos aqui tantos professores e investigadores que estão habituados a fazer arguições de teses e a avançar. ou de agregações, que está ali o Mendo, que teve Exatamente. sucesso recente O nessa. professor Mendes Castro Henrique, como está? Exatamente, exatamente. Um sábio maior do que eu. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Não, está tudo claro. Depois, se precisarem também de alguma. Certamente a professora Anabela Rita por dar alguma bibliografia, mas eu tenho alguns textos sobre isso e depois posso mandar para a professora Anabela e para a professora Digna Tovar claro que sim, claro que sim, e depois poderão aprofundar, está bem? claro que sim, com certeza. É porque Bom, isto é ouvimos então, né, as questões, comentários. Eu tenho uma pergunta para o professor, À vontade. mas a mim dá-me vergonha porque eu sou sempre a primeira. Não, faz alguém tem que muito ter a bem, Maria dianteira. Teresa, faz muito bem. Ok, mas eu tenho que aproveitar, é que é uma situação tão irreal para nós, os venezuelanos, termos pessoas de tal calibre e tanta bagagem cultural que se a pessoa não aproveita, não sei. Ok, professor, quero agradecer primeiro a sua palestra, a qual adorei pelo seu conteúdo e adorei também a forma esquemática como apresentou, porque a minha mente funciona assim, em esquemas, não é? Então eu sempre tenho que tomar apontamentos e tudo, porque a minha mente, mas já você fez-me o trabalho todo, expôs isso em forma, e adorei, realmente adorei e só espero que ter a versão gravada para tornar a ouvir. A seguinte pergunta que eu vou fazer talvez não seja pertinente com o conteúdo, mas eu não vou desaproveitar o momento de eu ter aqui especialista na matéria para tirar-me esta dúvida ou esta inquietude que eu tenho, não é? E segundo, porque há muitos participantes nesta palestra, neste webinar, que são madeirenses, como o professor e descendentes, da Madeira, como eu, meus Bem, pais são da Ponta do Sol, não é? muito bem, Então, bela terra. não posso deixar de perguntar. Então, o professor, sendo oriundo da Madeira e conhecedor do culto ao Espírito Santo, tão expressivo nas Ilhas dos Açores e da Madeira, gostaria de saber se a teologia ou a iconografia popular deste culto apresenta alguma conexão ao conceito
do Quinto Império e a profecia da Idade do Espírito Santo, em particular na sua Bem, influência na construção do mito nacional português. feita a pergunta tem todo o sentido e esse é um dos aspectos que podemos também agora trazer também aqui à coleção para aprofundar ainda melhor o tema, porque aquilo que eu apresentei foi muito esquemático, depois tem muitos substratos e esse é um dos substratos fundamentais. Já agora, em relação ao culto do Espírito Santo, depois se quiser consultar, nós em 2016 fizemos um grande congresso em Alenquer e em Coimbra sobre as festas do Espírito Santo. Nós publicámos uma obra em 3 volumes chamado A Utopia da Fraternidade Universal, com estudos de diferentes autores, alguns estão aqui também, sobre as origens, a teologia, a evolução e a globalização das festas do Espírito Santo. Se tiverem interesse em consultar, e alguns desses temas estão lá. Aliás, isso foi publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra e está disponível online, em 3 volumes grossos, e fala do caso da Madeira, dos Açores, da diáspora, só no fundo uma espécie quase de enciclopédia da projeção mundial do Espírito Santo com os melhores especialistas. Aconselho vivamente a consultar essa obra se quiser aprofundar. Utopia Global do Espírito Santo, em 3 volumes. Mas em relação a esse aspecto que disse, é absolutamente fundamental, que isso, isso dá a volta à conferência, que é precisamente a importância do paracletianismo, do Espírito Santo Paráclito. O paracletianismo é precisamente as tradições associadas precisamente à corrente paracletiana e do papel das festas do culto do Espírito Santo e da idade do Espírito Santo na modelação depois daquilo que é a cultura portuguesa e depois também o pensar a nossa história. Muito bem. Como se sabe, as festas do Espírito Santo resultam precisamente da interpretação daquilo que foi a proposta de uma outra divisão da história feita pelo abade calabrês Joaquim de Fiori, que viveu entre 1132 e 1202 e que escreveu uma teologia da história em várias obras, e nomeadamente tentou organizar o conhecimento da história da humanidade à luz precisamente do esquema das 3 idades ou dos 3 estádios. A idade do Pai, a idade do Filho e do Espírito, e a idade do Espírito Santo. A idade do Espírito Santo, sim, uma idade futura que ia emergir, e também seria uma idade de paz, de fraternidade, de harmonia, e portanto seria uma idade de planificação da história, por infusão do Espírito Santo. Ora, o Quinto Império também incorpora as características da idade do Espírito Santo. O próprio Padre António Vieira, quando procura fundamentar aquilo que é a sua utopia do Quinto Império, também faz referência a Joaquim de Fiore, dizendo que a profecia de Joaquim de Fiore acaba por se configurar também na utopia do Quinto Império, porque as características, em alguns aspectos, são muito semelhantes. Ora, aqui é uma sobreposição, porque isso se remete para outra questão fundamental, que é a questão que é chamado esforço que foi feito na cultura cristã de compreensão da história. E houve vários esquemas de conhecer a sucessão da história da humanidade, ou por impérios, como eu referi na minha conferência, ou por idades, e houve a idade triádica a idade triádica precisamente estabelecida por Joaquim de Fiori, e que depois teve muita influência, até depois em versões laicas mais contemporâneas da interpretação da história. Por exemplo, alguns consideram que a interpretação triádica de Augusto Comte, que divide a história no chamado estádio mítico, estádio metafísico e depois o estádio positivo, é uma espécie de calque da visão de Joaquim de Fiore. É uma obra muito importante sobre isto. Eu próprio escrevi uma com o professor José Augusto Mourão, que foi a influência de Joaquim de Fiore em Portugal e na Europa, mas depois há um autor francês que é Henri de Lubac, que tem 2 volumes muito importantes, fala sobre a influência de Joaquim Fiore na filosofia moderna e contemporânea, em vários autores a nível internacional, que é a posteridade
a posteridade espiritual de Joaquim de Fiore, la postérité spirituelle de Joaquim de Fiore, ou de Joaquim de Flora. Há duas formas de designar o sobrenome dele. Muito bem. Resposta: sim, senhor, compagina-se e tem a ver com este esforço intelectual de olhar o passado e organizá-lo, compartimentá-lo e caracterizar as suas diferentes fases, ora em impérios, ora em idades, e em relação a idades, isso outro esquema ainda mais abrangente, que é o chamado esquema das 7 idades, e que, por exemplo, está bem presente na crónica de Fernão Lopes, onde ele, que ele fala precisamente quando o mestre de Avis se torna vitorioso e vai criar precisamente a nova dinastia, a nova era, e ele diz que estava a emergir a 7ª idade da história. E nós vemos a 7ª idade da história, o que é que isto é? É outra forma de organizar a história por referência, que era outra forma de organizar os períodos históricos. Todos estes, quer o Império, quer os dos Impérios, quer o Triádico, quer este das 7 idades, têm sempre uma matriz de fundo bíblica, uma matriz sagrada, religiosa. E esta das 7 idades também fez muita fortuna até o século XVIII, tem por referência os chamados 7 dias da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou, e então, até o século XVIII, pensava-se que a história da humanidade, a história teria 6.000 anos, e que haveria depois mais 1.000 anos, e que os milênios finais eram o chamado a 7ª idade, tinha uma idade mais perfeita, uma idade de paz, de fraternidade, e que a humanidade ia descansar dos seus trabalhos, à semelhança, tendo por esquema prefigurativo, profético, precisamente os 6 dias da criação e depois o 7º dia em que Deus descansou, também a humanidade ia descansar na 7ª idade da história, e depois isso é referido numa profecia do Apocalipse, que diz e que depois dá origem ao milenarismo, que também depois torna uma espécie de heresia dentro do cristianismo, que vier também refletir-se na sua configuração do Quinto Império, que tem a ver com os chamados 1000 anos, que são anunciados em que os cristãos viverão em paz sobre a terra, tendo nestes 1000 anos sido aprisionada a besta, como descreve o Apocalipse. Mas isso refere-se, estes 1000 anos, depois refere-se porque é que foram interpretados os 6 dias, os 7 dias da criação, como referindo-se a 1000 anos, e que levou depois a inspirar o esquema de pensar a história da humanidade em 7.000 anos. Porque depois todos estes textos se articulam e se relacionam simbolicamente entre si. Porque existe um salmo na Bíblia que diz assim: Senhor, aos teus olhos, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ora bem, este salmo depois também integra-se nesta interpretação, dizendo assim: ok, os 6 dias da criação, ou os 7 dias da criação, 6 mais 1, 7, corresponde precisamente ao que o salmo já anuncia, que é: Senhor, aos teus olhos, 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. E todo este complexo interpretativo, todos estes materiais que vão ser retomados da Bíblia, são reinterpretados e depois são aplicados para se transformar em esquemas hermenêuticos de interpretação da história. Então temos o esquema das 7 idades, por referência aos dias da criação, as 3 idades por referência às pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Joaquim de Flora, na sua teologia da história, e depois temos os 5 impérios por referência ao capítulo 2 de Daniel e à profecia que depois é interpretada por Daniel, relacionado com a estátua de Nabucodonosor, uma estátua que é constituída a cabeça por ouro, o tórax por prata, o abdômen por bronze e depois os membros por ferro e argila, representando depois os 4 impérios da história. E depois, nesse sonho, diz que Nabucodonosor sonhou essa estátua esplendorosa, mas depois destacou-se da montanha uma pedra que se lançou contra a estátua e a pulverizou da sua paisagem diáfana, e isso foi interpretado depois por Daniel como sendo o último império da história,
o Império dos Santos do Altíssimo, que seria um império de paz e de fraternidade. Pronto, depois isso depois é aplicado este esquema à chave, ao esquema interpretativo dos impérios. Portanto, nós temos aqui várias camadas, vários esquemas, mas todos eles se compaginam nesta ideia de Quinto Império, porque depois o Quinto Império coincide com a Sétima Idade e coincide com a Terceira Idade do Espírito Santo, que as características depois são, em alguns aspectos, semelhantes. Deu para entender? E é por isso também que as festas do Espírito Santo, ainda hoje nos Açores e na Madeira e na diáspora portuguesa, aquelas festas eu considero que são o laboratório da utopia de um mundo novo, porque aquelas festas, o bode que é partilhado, onde a ideia de haver um momento de partilha de abundância, de convívio fraterno, em que há a coroação dos mais frágeis, da criança, da mulher, do pobre, etc. Isso é anunciador de uma utopia de igualdade, de fraternidade, e que depois no laboratório que há aquela festa se torna uma espécie de laboratório de anúncio, de antecipação. E é por isso que as festas do Espírito Santo são o laboratório da utopia do mundo novo, do Quinto Império, da Terceira Idade, da Sétima Idade. Está bem? Da Sim, história. muito obrigada, professor. Realmente fiquei feliz com a sua resposta, porque tirou-me aquela dúvida que eu tinha ou aquela provocação mental que tinha sobre Ah, estes dois fenómenos. E a resposta foi bastante ampla e agradeço imensamente ter-me dado esta referência, que ainda por cima diz que eu tenho acesso direto através da Universidade de Coimbra, não é? mas se tiver Portanto. dúvidas, depois também eu mando para a professora Anabela e para a professora Diva. Eu posso ter Ai, no PDF obrigada. e não. Obrigadíssimo, Mas, está no, obrigadíssimo. mas também encontra online, Eu basta aí o mandei, link. desculpa, Mas eu a professora mandei já Anabela os que títulos, Sim, pronto, já explica mandou. e encontrar tudo isso, manda tudo, está bem? Está bem. Obrigada, obrigadíssimo. Bem, mais questões queiram fazer, que eu saiba, se eu não souber, vou estudar. É uma pergunta a quem saiba. Não tenham receio. Ou se estiverem já satisfeitos, vamos descansar. Não, professora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. À vontade. Há alguma chance de Portugal parar de usar como ponto de espelho a Europa e começar a olhar para o Quinto Império e se considerar como ainda tendo uma missão por realizar? Ou isso vai continuando a ser um mito no sentido de história da carochinha? Ou ainda há uma missão a cumprir de Portugal e dos livros falantes de língua portuguesa? O que o Bem, senhor acha? nós em cada tempo vamos atualizando também a nossa perspectiva do futuro, dependendo de cada contexto. Todavia, esta ideia de Quinto Império e esta ideia de que nós temos uma missão especial a realizar, como digo, na construção das identidades nacionais, todos os povos também acalentaram a missão especial a realizar no tempo e na história da humanidade, para fazer a diferença, para mostrar a sua singularidade. Por isso é que isto faz parte da construção da ideia de nação, dos próprios povos. E, portanto, nós, para podermos caminhar, nós somos seres projetados para o futuro. E precisamos estar sempre a idealizar uma realização maior que nos possa fazer animar na nossa caminhada no tempo. Hoje em dia, Portugal, e no tempo da democracia, muitas vezes, até nos discursos políticos e culturais, tem retomado uma questão interessante que é contribuir, precisamente a partir de uma ideia interessante do Quinto Império, que é precisamente o padre António Vieira estabeleceu a ideia do Quinto Império como um império não de dominação, mas de concórdia. E isso é uma inspiração interessante para aquilo que pode ser um dos papéis de Portugal no mundo e de outros países também. Houve um autor que estudou para António Vieira, um estudioso francês que foi Raymond de Cantal, que escreveu um livro muito interessante e que publicou em 1960 chamado Prophétisme et Messianisme dans l'œuvre d'Antoine Vieira.
Profetismo e Messianismo na obra do Padre António Vieira, onde ele estudou precisamente a história do futuro e os escritos proféticos do Padre António Vieira. E disse que o Padre António Vieira foi dos pensadores utópicos da época moderna mais generosos e mais globais que já existiram. Recordamos, ele dizia assim: o Thomas More pensou e idealizou uma sociedade ideal, mas situou-a numa ilha. Campanella idealizou a cidade do Sol, mas no meio de uma floresta, algures na América, numa selva americana. O padre António Vieira, quando pensou o Quinto Império, pensou estendido a toda a humanidade, a todos os povos. Não era numa ilha isolada, numa cidade isolada, mas era a própria humanidade toda, todo o planeta era o território desse Quinto Império, dessa realização. Por isso ele disse que foi a utopia mais generosa e mais universal, mais global que já houve. E disse mais que a forma como ele concebeu o Quinto Império, isto dito por um francês, não foi por um português, se fosse um português dizia que nós estávamos a gabar-nos. Ele disse que o Quinto Império antecipou projetos que só se realizaram no século XX, os chamados projetos de construção de autoridades internacionais de estabelecimento da paz no mundo, como a Sociedade das Nações e depois as Nações Unidas. Porque algumas missões são atribuídas às Nações Unidas, era que o padre António Vieira atribuiu ao Quinto Império. Por exemplo, ele dizia que o Quinto Império integraria os povos, as diferentes culturas, mas cada povo, cada país, cada nação ia manter as suas características culturais, ia manter os seus regimes, se fosse monarquia era monarquia, se fosse república era república, não se mudaria aquilo que era a configuração política dos países, mas o Quinto Império tinha a missão de estabelecer a concórdia entre os povos. Ele dizia assim: imagine que há uma guerra entre o Japão e a China, e então o rei de Portugal, o imperador do Quinto Império, mandava o exército do Quinto Império e estabelecia a paz e a concórdia entre esses povos para garantir a paz universal. Se repararem, há aqui aquilo também se quis dar às Nações Unidas com pouca eficácia, é que as Nações Unidas têm um exército capaz de estabelecer a paz em, em territórios fronteiriços onde há conflitos. Portanto, o Raimundo Kant ele disse que o padre António Vieira, em muitos aspectos, antecipou aquilo que no século XX foi uma instituição também ela utópica em grande medida, que foi as Nações Unidas. E depois o padre, existe um outro jesuíta português que é um grande pensador, dos grandes pensadores do século XX, foi professor do professor Mendes Castro Henriques e que é uma grande referência para nós já publicámos também a obra completa dele, que foi o padre Manuel Antunes, que escreveu um livro muito interessante que eu recomendo verdadeiramente a ler. Aliás, tudo o que o padre Manuel Antunes escreveu, quando nós lemos, ficamos inspirados. Mas ele escreveu a seguir ao 25 de Abril, um livro chamado Repensar Portugal, que é um livro muito pequenino, mas lido hoje ainda parece que foi escrito ontem. E ele escreve precisamente a seguir ao 25 de Abril, e escreve precisamente para contribuir para aquilo que eu chamo essa nova literatura da identidade. O que é que estava o 25 de Abril estava a instituir uma nova fase, um novo ciclo em Portugal. Um novo regime, vai ser o regime democrático. E é preciso repensar também a nossa história e o nosso papel no mundo. E ele vai publicar esse livro que vai ser uma espécie de primeira pedra para essa nova literatura da identidade. Também que ele publica só em 1979, mas começou a escrever logo em 74. Um conjunto de artigos que depois ele vai arrumar num livro. Mas também nessa altura, é na altura que também Eduardo Lourenço vai escrever em 1978, O Labirinto da Saudade, também, outra obra fundadora da nova literatura da identidade em termos da democracia. E depois, a partir de então, vão surgir várias obras, até aos nossos dias, de vários autores e pensadores sobre aquilo que é Portugal, sobre a ideia de Portugal, no contexto da democracia, perdido o Império, em Portugal voltou ao retângulo europeu de onde tinha saído. E o padre Manuel Antunes, no Repensar Portugal, fala de uma coisa muito. E também noutras entrevistas que dá em outros textos, ele fala de um aspecto muito interessante. Diz que Portugal agora não se pode alvorar em construir um império, porque isso já passou. Não se pode alvorar em agora querer dominar, isto é, ter saudades do império de há 500 anos, que já passou. Mas ele disse que
Portugal tem uma grande experiência da relação com o mundo. Portugal, de algum modo, agora digo eu, foi o pai da globalização, porque foi o primeiro país na modernidade que estabeleceu, depois seguido de Espanha e de França, e depois da Holanda e de Inglaterra, que estabeleceu este processo de criação de redes globais. E, portanto, Portugal, desde o século XV, que ganhou grande experiência de relação com diferentes povos, línguas, nações, etc., incorporando na própria sua língua, na pele da sua língua, a marca, o testemunho dessa relação com o mundo. Por isso, hoje vamos ver um dicionário de língua portuguesa, no nosso léxico temos palavras que vêm de todo, das línguas ameríndias, da chinesa, da japonesa, das africanas, todos os países. Nós olharmos o repertório de língua portuguesa do século XVI, vamos do século XX, vamos ver que engordámos imenso o dicionário, porque recebemos contributos dessas línguas todas, e um dicionário de língua portuguesa é um bom testemunho da nossa relação com o mundo e desta ideia que nós somos, enriquecemos também os outros povos com a nossa língua, mas também fomos enriquecidos. E, portanto, Portugal tornou-se uma espécie de pai da globalização e tem uma grande experiência de relação com os diferentes povos do mundo. Também construiu uma língua global. E então o que é que o Parmentor nos dizia? Que Portugal, dizendo que Portugal ainda devia alimentar aquilo que era os chamados mínimos de utopia, que é fundamental para um povo continuar a subsistir. Não aquela utopia do Quinto Império, que eram de outros tempos, um pouco delirante e impossível de realizar, mas havia utopias possíveis, as chamadas mínimos da utopia. E que Portugal, devido a essa experiência de relação com diferentes povos do mundo, podia acalentar, ter um papel que é o que ele chama um papel tipo dos países médios e pequenos, que era o chamado papel de país mediador, que é um país mediador. E precisamente que também vem desta ideia do Quinto Império na sua essência fundamental. E é um povo que, a partir da sua experiência de relação com diferentes povos e de construção também de uma universalidade no contexto moderno, que ele podia contribuir para, através da diplomacia, contribuir para estabelecer entendimentos fundamentais de concórdia entre diferentes povos do mundo, construindo assim, contribuindo para construir um mundo melhor. E, portanto, ele dizia que a Portugal devia caber o papel de país mediador, um país que fosse ouvido e que fosse entendido como alguém relevante no quadro da geoestratégia mundial para estabelecer grandes consensos no contexto da humanidade presente. E, portanto, eu vejo que Portugal pode ter esta função de país mediador e contribuir, e tem tido algo. Nós hoje também temos grandes figuras mundiais, temos um presidente um secretário-geral das Nações Unidas, temos outras figuras que também têm feito esse papel, e Portugal, que não tendo pretensões imperiais, como tem os Estados Unidos ou a China, etc., pode exercer esse papel mediador e talvez é o que cabe hoje ao nosso país. Muito obrigada, foi uma resposta magnífica. Eu vou ler esse livro, estou muito curiosa de ler esse Padre Manuel Antunes. Portugal, você vai ficar espantada. Quando ler aquele livro, vai pensar, nem veja as datas em que os artigos foram escritos, parece que foi escrito ontem. Faz uma análise também da política portuguesa, da história de Portugal, atualíssimo. Pois é. A outra pergunta eu guardo para fazer pessoalmente para o senhor. Está bem, é melhor. Tá bom. Muito bem, mais questões? Está tudo claro? Está tudo Pronto. embebido de mito. Estamos todos Embebidos de mito. com a auréola analítica. Muito bem, Eu fui então já toda tiver tudo aquecida. dito, vamos agora descansar. Também precisamos. Obrigadíssima, José Eduardo, por aquilo que me toca. Adorei voltar a ouvir-te. Eu já agora digo, eu convidava todos os anos o professor José Eduardo Franco para ir às minhas aulas falar do mito de Portugal. Bom, e os alunos ficavam deliciados e diziam assim: isto é um modelo fantástico, dá para analisar qualquer coisa. Estavam encantados com aquilo e iam estudar os outros países.
e as culturas dos outros países e as identidades, sendo certo que tu dás, fazes aquela ligação muito interessante entre a identidade coletiva e a identidade individual. E, portanto, eles ficavam encantados porque isso era uma análise em que eles sentiam os psicólogos a analisá-los a eles, não é? Sim, senhor, ótimo. E depois No que Vamos- toca, eu acho que foi uma abertura Sim. para um seminário internacional de tópicos da cultura portuguesa. Foi uma abertura fantástica e muitas leituras irão ser feitas a partir daqui. Eu Muito já obrigado pela sua mandei aqui atenção. algumas referências, mas mandarei as ligações para os e-books e bem-ajas. E Obrigado, bem-ajas. professora Anabela, pelo convite. Obrigado, professora digníssima Tovar. E a todas e a todos, foi um prazer estar convosco. Obrigado e até a próxima. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso. Boa noite. Obrigada.